Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Nós vamos falar hoje sobre os falsos profetas, continuando a nossa série. E eu quero mostrar para vocês o eis que eu te digo, tá? As profetadas. É muito fácil de enganar o povo, tá? Não precisa nem saber falar ou ser fluente nas palavras, não. Basta chegar assim na internet, no YouTube e dizer: a paz, meu irmão, minha irmã. Deus me enviou aqui neste dia para dizer para você que está me ouvindo que esse problema, esta dor, este sofrimento, esta traição que te fizeram, isso está com os dias contados. A vitória de Deus está chegando na tua vida. Levanta a tua cabeça. Os teus inimigos querem te derrotar, mas a vingança do Todo-Poderoso é sobre eles. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você é um vitorioso. As promessas de Deus estão chegando na tua vida. Não desanime. Levanta a tua cabeça e receba essa promessa na tua vida. É isso, irmãos. É mais ou menos isso que acontece, tá? As profetadas. Eu quero dizer para vocês que o profeta, ele não fala nada de sua própria vontade. Ele não é alguém que aleatoriamente, conforme aquilo que vem na cabeça dele, ele sai falando. Não. No livro de Ezequiel, nós vamos ler a partir do capítulo 2, diz assim: visão do livro. Ele me disse: filho do homem, põe-te de pé que vou falar contigo. Enquanto falava, entrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Então ouvi aquele que falava comigo. Com efeito, ele me disse: filho do homem, enviar-te-ei aos israelitas, a esses rebeldes que se rebelaram contra mim. Então aqui, né, diz que a Ruach, né, entrou nele, colocou ele de pé e ele ouviu essa voz que disse, né, que ele iria aos israelitas, este povo rebelde, tá? Então, já definindo o tipo de povo e a atitude deste povo. Sim, eles e os seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. Os filhos são insolentes e de coração empedernido. Envio-te a eles para que lhes digas: assim diz Yahuwah. Assim diz Yahuwah. Eles dizem, né, os profetas, entre aspas: eis que Deus me enviou. Né? A palavra diz que, ai daquele profeta, né, que fala em meu nome coisas que eu não mandei falar. Continuando. Quer escutem, quer deixem de escutar, com efeito são uma casa de rebeldes. Saberão ao menos que um profeta esteve com eles. Irmãos, nós não somos nada, não somos merecedores de absolutamente nada, tá? Nós só temos alguma coisa por parte do Eterno por causa da sua infinita misericórdia. Nós não somos merecedores. Aqui, inclusive, está dizendo que é uma casa de rebeldes. E você acha que isso era lá para aquele povo, naquele tempo? Não, continuamos sendo uma casa de rebeldes. Quanto a ti, filho do homem, não tenhas medo deles nem das suas palavras. Eu vou colocar aqui na Bíblia, né, para vocês verem. Continuando então, versículo 6. Quanto a ti, filho do homem, não tenhas medo deles nem das suas palavras.
Não tenhas medo porque eles se opõem a ti e te menosprezam, ou porque estás sentado sobre escorpiões. Não tenhas medo das suas palavras, nem fiques apavorado com o seu olhar, pois são uma casa de rebeldes. Transmitir-lhes-ás as minhas palavras, quer escutem, quer não escutem, pois são uma casa de rebeldes. Então, as palavras a serem transmitidas vinham, diretamente do Todo-Poderoso. E o fato deles quer escutassem, quer não escutassem, isso diz que seria uma palavra dura para aquele povo, tá? Verso 8: Tu, filho do homem, ouve o que te digo, não sejas rebelde como esta casa de rebeldes. Abre a boca e come o que te estou dando. Então, ai do profeta que, dado uma ordem, uma palavra, não cumprisse, né? Ele sofreria as consequências. Verso 9: Olhei e eis uma mão que se estendia para mim e nela um volume enrolado. Ele abriu-o na minha presença, estava escrito no verso e no reverso. Nele estava escrito: lamentações, gemidos e prantos, tá? Lamentações, gemidos e prantos. O que os falsos profetas, eles profetizam? Vitória. Vitória. E o que era para ser? O que estava escrito no rolo? Lamentações, gemidos e prantos. Vamos ver o que diz aqui as referências. Apocalipse 5:1. Vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Apocalipse 10:8-10. A voz do céu que eu tinha ouvido tomou então a falar-me: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me entregasse o livrinho. Ele então me disse: toma-o e devora-o. Ele te amargará o estômago, mas em tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na boca era doce como mel. Quando o engoli, porém, meu estômago se tornou amargo. O mesmo aconteceu aqui com Ezequiel, que nós vamos ler agora no capítulo 3. Então disse-me: filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar com a casa de Israel. O que seria para nós hoje em dia comer o rolo? Irmãos, nós temos que ter a Torá, na nossa mente, no nosso coração, para que quando a gente tiver que trazer uma palavra para alguém, seja baseada na palavra, A gente pode ver na caminhada do Mashiach Yoshua, toda vez que ele abria a boca, era para falar aquilo que o Pai ordenava ele falar. Ele diz: eu faço tudo que o meu pai me ordena. Então ele falava a palavra. Se não for para nós falarmos a palavra, irmãos, é melhor nós nos calarmos. Porque muitas vezes aquilo diz que o coração, Jeremias fala, o coração é enganoso. E realmente é enganoso. Muitas vezes a gente vai falar alguma coisa que não é para falar, tá? Em seguida disse-me: filho do homem, ingere este rolo que te estou dando, e sacia-te com ele. Sacia-te, Saciar, como se fosse comer mesmo, se saciar, matar a fome. Eu comi, na boca parecia-me doce como mel. Então me disse: filho do homem, dirige-te à casa de Israel e transmite-lhe as minhas palavras. Não é a um povo de falar, ininteligível, de língua difícil que és enviado, mas à casa de Israel. Não a uma porção de povos de falar ininteligível ou de língua difícil, cujas palavras não entenderias. Se te enviasses a estes, eles te escutariam. Mas a casa de Israel não quer escutar-te. Então, o verdadeiro profeta, ele traz palavras que não soam bem ao ouvido dos pecadores, tá? Quando falo pecadores, eu me incluo, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Yah. Todos nós, tá? Então,
a tendência, quando vem o verdadeiro profeta confrontar o pecado com a palavra, as pessoas fecham os seus ouvidos, tapam, não querem ouvir. Continuando aqui, mas a casa de Israel não quer escutar-te, porque não quer escutar a mim. Com efeito, toda a casa de Israel tem a nuca inflexível e o coração empedernido. Mas eu tornarei a tua face tão inflexível como a deles, e a tua fronte tão inflexível como a sua. Então ele dava esse espírito de ousadia, né, aos profetas, para que realmente fossem lá confrontar o pecado. Farei a tua fronte, então, semelhante ao diamante, verso 9, que é mais duro do que uma rocha. Não tenhas medo deles, nem te apavores diante deles, pois são uma casa de rebeldes. Em seguida disse-me, filho do homem, tudo quanto eu te disser, recolhe-o no teu coração, ouve-o com toda atenção, e dirige-te aos exilados, aos filhos do teu povo, e lhes dirás, assim diz Yahweh, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então o profeta, ele chegava lá para um povo, ele não perguntava, eu trouxe uma palavra do Eterno, quem quer ouvir? Não, ele trazia, ele tocava a trombeta, quer ouvissem, quer não ouvissem, tá? O espírito ergueu-me enquanto eu ouvi um ruído, um ribombar tremendo atrás de mim, o qual dizia, bendita seja a glória de Yahweh desde a sua morada. Até aqui nós vamos ler, irmãos. Ezequiel, então, aqui é um dos profetas, tá? Do Todo-Poderoso. E depois eu quero trazer para vocês, que está no livro de Lucas, no capítulo 1, nós vamos ver João Batista, tá? Que também foi um profeta. João Batista, a partir do verso 59. Circuncisão de João Batista. No 8º dia foram circuncidar o menino. Queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe, tomando a palavra, disse, não, ele vai se chamar João. Replicaram-lhe, em tua parentela não há ninguém que tenha este nome. Por meio de sinais, perguntava ao pai como queria que se chamasse. Pedindo uma tabuinha, ele escreveu, seu nome é João, e todos ficaram admirados. Vamos ver aqui na versão da Peshitta. Seu nome é Yohanan, tá? Yohanan é o nome verdadeiro, né, de João Batista, Yohanan. Imediatamente a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou louvando a Elohim. Então veio temor sobre todos seus vizinhos, em toda a região montanhosa de Arudá foram divulgadas todas essas coisas. E todos que delas souberam as guardavam no coração, dizendo, que virá a ser então este menino, pois a mão de Yahweh estava com ele. Zacariá, que é o nome do seu pai, né? Veja bem que os nomes, né? Eles tinham o nome do Todo-Poderoso no nome, tá? Zacariá. Seu pai ficou cheio da Ruach HaKodesh e profetizou dizendo, bendito seja o Elohim de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E para nós fez surgir um chifre de salvação na casa de Davi, seu servo. Assim como desde os tempos antigos tem anunciado pela boca dos seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Como que nós somos libertos das mãos dos inimigos, irmãos? Obediência. Deuteronômio 28. Existe a bênção e existe a maldição. A bênção se observarmos todos os mandamentos e a maldição se não observarmos, tá? Então, veja bem, esses falsos profetas, eles chegam diante de uma plataforma como o YouTube e eles falam generalizadamente, tá? Dizendo, você que está assim, você que está assado, você que está não sei o quê, você vai ter a vitória. Do outro lado da tela, irmãos, às vezes a pessoa está no lamaçal do pecado. A pessoa está toda torta.
ela não foi lavada, ela não foi limpa pela palavra. Isso é um processo, irmãos. Primeiramente, nós temos que começar a comer do livro, né? Como foi ordenado a Jeremias, comer o livro. No momento que este comer do livro, aquilo, né, parece doce, é um primeiro momento, depois vai se tornando amargo, porque vai confrontando com o pecado. Vai confrontando, vai confrontando. Mas na medida que aquilo, né, nós vamos entendendo aquela palavra, aquilo vai nos limpando e nos purificando, e aí sim vem trazer uma nova vida para dentro de nós, nos tornarmos uma nova criatura. Como que alguém que está lá do outro lado daquela plataforma, com a vida no lamaçal do pecado, ela pode receber qualquer tipo de bênção, como eles dizem, vitória? Então é um povo que está sendo enganado. Infelizmente, a Babilônia religiosa não prega mais arrependimento, irmãos. Não. Por quê? Porque eles querem apenas números de pessoas. Eles querem os dízimos, eles querem as ofertas, e para que isso tenha em abundância, é necessário que aquele povo venha em abundância, assim como eles dizem, venha do jeito que você está, né? Mas eles dizem assim, mas não, você não vai ficar como você entrou. Muitas vezes vai ficar pior, irmãos, vai ficar pior, porque entrando lá, eles acham que é só levantar a mão, aceitar Jesus, como eles dizem, né? E ali, imediatamente, eles têm a sua vida transformada. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. O povo de Israel, quando adentrou no deserto, ele passou por 42 estágios. Isso está no livro de Números, no capítulo 33. Faça a leitura lá. Eles passaram por 42 estágios. O que isso representa na nossa vida, esses 42 estágios? A caminhada da nossa techuvá. Cada estágio vai representar algo na nossa vida. Vai chegar um momento que as águas vão estar amargas, vai chegar outro momento que não vai haver água, não, você vai sentir fome. Entende isso no espiritual? Então, o povo não entrou no deserto e já estava a um passo da terra prometida, não. Eles tiveram que passar por estágios. E mesmo assim, por causa da rebeldia deles, algo que era para ser em torno de 11 dias de caminhada, se tornou em 40 anos, irmãos, tá? Então, é muito sério. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde é que eu parei. Tá. Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Irmãos, santidade, justiça, arrependimento. Primeiramente, eu me arrependo, eu me dou por conta da miserável criatura que eu sou. A partir disso, eu começo a acender dentro de mim a necessidade, a vontade de ir me purificando, de me limpando, de largando mão dos pecados. Isso se chama santificação. Praticar a justiça, o que é? Andar nos mandamentos do Todo-Poderoso. Todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Elion, porque irás ante a face do Poderoso a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da vida na remissão dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Elohim, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho do Shalom. Ora, o menino crescia, se robustecia em espírito e habitava nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel, tá?
Então, João Batista, ele era um profeta ali do arrependimento. Então, ele chamava as pessoas ao arrependimento e fazia a imersão daquelas pessoas, tá? Então, ele preparou o caminho do Mashiach. Irmãos, eu tenho dito aqui, dado várias dicas a vocês de como reconhecer um falso profeta, tá? Entre uma dessas formas é saber quando ele vem com essa eis que te digo. O Senhor me enviou para te dizer algo. Se o que ele disser estiver de acordo com a palavra, se ele te trouxer um versículo, tá? Que aquilo vai como uma espada, cravar lá no teu peito, confrontar o teu pecado, te fazer mudar de vida, irmãos, pode ter certeza que essa palavra veio do trono do Todo-Poderoso. Agora, esse papo, esse discurso, me desculpa, irmãos, chega a ser nojento. De eis que te digo, a vitória é tua. Sabe, aquele papo até de vingança, irmãos, tem até músicas vingativas, aqueles que viram que pisaram em ti, quiseram te ver derrotado, vão ver a tua conquista, a tua vitória. Gente, isso aí é totalmente antibíblico, tá? Não está na palavra isso. Então, fiquem atentos, irmãos, fiquem atentos. É muito fácil, basta você pedir discernimento da Ruach HaKodesh. Se o que você está ouvindo na internet não está confrontando os teus pecados, abra o teu olho. Saiba que você não está no lugar correto. Às vezes é difícil você abrir um vídeo em que vai falar do início ao fim de que você tem que mudar, de que você tem que sair do pecado. Que os pecadores, o que é o pecado? É tudo aquilo que está em desacordo com a Torá. Tudo aquilo que a Torá, o manual de conduta, diz para nós não fazermos e nós estamos fazendo, isto é pecado. E isso conduz ao quê? A uma morte eterna se você não se arrepender. Então, por mais que aquilo vai te doer, você vai ter vontade de quebrar o celular ou o seu computador, o seu notebook. Eu não sei qual instrumento que você usa para acessar a internet. Você vai ter vontade de quebrar para não ouvir aquelas palavras. Mas saiba, é para o seu bem. Então, corram de canais que ficam fazendo profetadas. Assim foi agora, infelizmente, né, irmãos? O povo, por falta de conhecimento, perece, né? Nessas questões políticas, quantos falsos profetas, irmãos, se levantaram dizendo que ia ter vitória, que o Brasil ia se tornar uma grande nação, que ia ser isso, que ia ser aquilo. Irmãos, o juízo, a mão do Todo-Poderoso pesa sobre o Brasil por causa do pecado. Entenda isso. O pecado é muito grande aqui neste país, irmãos. E o Todo-Poderoso, ele é um poderoso de justiça, e ele se ira contra o pecado, contra os pecadores. Amém, irmãos? Meditem nesta palavra e peçam discernimento espiritual em suas orações, clamem ao Todo-Poderoso que coloque pessoas sinceras na tua vida. O que é uma pessoa sincera? É aquela que vai falar a verdade na tua cara. Ela não vai chegar amaciando você, dizendo, não, irmão, não é bem assim, Deus é amor, continue neste pecado, Ele entende o teu coração. Não, Ele entende, Ele é fiel com a palavra que saiu da sua boca, Ele é fiel com essa palavra, Ele não entende o pecado, muito pelo contrário, Ele se separa. Onde está o pecado, ele está separado.
tá? Os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso poderoso. Amém, irmãos? Fiquem na Shalom, então.